Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de transporte de membrana em relação aos transportadores ativos, né? Que transporte ativo. Aqui é a mesma imagem que eu mostrei na aula anterior, né? Mostrando a facilidade para alguns, né? Que são moléculas pequenas, hidrofóbicas, né? As que são carregadas polares, mas com pouca polaridade, mais pequenas, passam com mais dificuldade, mas passam. Agora, moléculas grandes e moléculas com carga, muito dificilmente vão passar na membrana, né? Então, vai depender do tamanho da molécula, por exemplo, e da solubilidade, né? Ou seja, da capacidade de ser polar. Quanto mais polar, mais solúvel. E como é que essas moléculas que não atravessam vão atravessar? Elas vão atravessar através dessas proteínas que tem na membrana, né? Aqui está mostrando a diferença de concentração. Olha o sódio, ó. Tem 5 a 15 dentro da célula, 145 milimolar fora. O sódio é o íon do meio extracelular. Já o potássio, o íon do meio intracelular. O potássio dentro da célula, 140 contra 5. É o inverso do sódio, tá vendo? E você tem essas diferenças, gasta o quê? Esses controles desses transportadores aqui. Por quê? Porque ó, o potássio e o sódio estão aqui, ó, eles não atravessam. Então o que permite eles irem para um lado ou para o outro, vão ser, quem vai jogar eles para um lado ou para o outro, vão ser esses transportadores, né? E esses transportadores podem ser canais, por onde ele simplesmente passa. Por exemplo, tem canal de sódio, só passa sódio. Canal de potássio, só passa potássio, assim por diante, né? Ou por transportadores, que também vão transportar de forma específica, né? E esses transportes, por esses transportadores, acopladores, né? Ou transportadores aqui, ele pode ser de forma uniporte, quando é uma molécula só, ou ele pode ser acoplado. O que é acoplado? É quando você tem duas moléculas e as duas vão para o mesmo sentido. É um acoplado simporte. Quando elas vão em sentidos opostos, o acoplado antiporte, porque elas estão em sentidos opostos. E outra classificação em relação ao gasto de energia, né? Esse transporte ele pode acontecer sem gasto de energia, que a gente chama de transporte passivo, ou com gasto de energia, que a gente chama de transporte ativo, né? O transporte passivo, além dele ser sem gasto de energia, ele também sempre vai acontecer a favor do gradiente. Que tal de gradiente é esse? Gradiente significa simplesmente diferença. Diferença de concentração, gradiente de concentração. Se está muito mais concentrado fora do que dentro, naturalmente a mãe natureza vai empurrar isso aqui para dentro para ficar igual dos dois lados. Porque lembra, a mãe natureza é socialista, comunista, anarquista, certo? É mondiísta. Aí, ou seja, só pela força que o gradiente faz de empurrar os montes de soluto que tem aqui contra pouco que tem aqui, é suficiente para levar eles para dentro da célula sem que você coloque energia nesse sistema. Então o passivo é sempre a favor do gradiente. O que significa a favor do gradiente? O gradiente não está empurrando o soluto para dentro da célula, então o transporte passivo também vai ser para dentro da célula. Se o gradiente tivesse invertido, se tivesse muito soluto dentro da célula e pouco fora, e ele estivesse empurrando para fora, então o passivo seria para fora. O passivo é sempre no mesmo sentido gradiente. Por isso que está escrito aqui, ó, a favor do gradiente. E por ser a favor do gradiente, obviamente não vai precisar gastar energia, não vai entrar energia no sistema. Já o transporte ativo é ao contrário. Ao contrário em todos os sentidos. Enquanto que esse aqui não gasta energia, o ativo vai gastar muita energia. Para fazer o quê? Para transportar contra o gradiente, né? Esse aqui é a água subindo na cachoeira, não descendo. Aqui é a água caindo na cachoeira. Aqui é a água subindo. Ou seja, para você subir um balde d'água na cachoeira, você vai gastar energia pra caramba. Então, o transporte ativo, você tem gasto de energia contra o gradiente de concentração. Ué, professor, mas não está mais concentrado de um lado que do outro, não tem muito aqui, outros pouco? E ele faz conta, ele vai pegar, vai tirar de quem está pouco e dá para muito. É o verdadeiro capitalista. Brincando. Vamos lá. Esse transporte passivo, ele pode ser facilitado por um acoplador, tá vendo? Ó, naturalmente, ele tende a entrar na célula. Vai, no caso da glicose, vai passar pela membrana? Vai, mas muito pouco. Quando tem um acoplador como esse, o que acontece? A hora que entra as duas moléculas de glicose aqui, ele muda de conformação, as moléculas vêm para cá. O que faz as moléculas saírem do extracelular para o intracelular é a diferença de concentração. Essa molécula aqui, ó, essa proteína que muda de conformação quando os ligantes ligam nele, ela não gasta energia para mudar a conformação. Ela muda a conformação simplesmente pela ligação com a glicose, entendeu? Então, isso significa que isso aqui é um transporte passivo, né? Passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente, e ele é facilitado por esse acoplador aqui, certo? Já o com gasto de energia pode ser energia de várias fontes. Nós estamos dando um exemplo aqui. Pode ser, tem proteína que consegue captar energia da luz e utilizar ela para transportar um soluto contra o gradiente, ou seja, gastando energia da luz.
Ele pode ser energia luminosa, então pode ser energia química. Pega a molécula de ATP, vira a molécula, desfosforila ela, né? Tira o fosfato, vira ADP mais fosfato mais energia. A energia eu uso para bombear o soluto para fora. Ou eu uso uma diferença de concentração que existe, que foi criado por alguma outra fonte de energia, né? Quando isso aqui bombeia para cá, não acumula soluto aqui, não cria um gradiente, essa aqui também. Alguém gastou energia para criar esse gradiente aqui. Aí eu aproveito esse gradiente, para a energia desse gradiente, para ele entrar, e essa energia é utilizada então para bombear outro para fora, no cotransporte e antiporte. Esse aqui está querendo entrar, falou, você pode entrar, eu vou usar a energia dele para entrar, para retirar esse, né? É um exemplo aqui, ó, da hidrelétrica, né? Você tem muita energia acumulada aqui, a hora que ela desce, ela libera energia para girar a turbina e produzir energia elétrica. A mesma coisa aqui, você tem um monte de soluto aqui, a hora que esse soluto passa para cá, ele perde energia, essa energia é usada para criar outra concentração aqui, que é o chamado transportador acoplado, nesse caso, ativo antiporte, né? Esse transportador ativo, ele é chamado de ativo secundário. Por que secundário? Acoplado ou ativo secundário. Por que que é acoplado ou ativo secundário? Acoplado, secundário ou ativo secundário? Porque, para que você use ele, alguém teve que gastar energia para botar ele aí. E esse alguém gastou energia de forma primária, né? Então esse aqui está usando essa energia de forma secundária. Porque não foi ele que criou a gradiente, né? Ele só está usando o gradiente que o outro fez. Mas o outro fez. Para que o outro fizesse aqui, o outro gastou energia. Certo? Aqui estou dando um exemplo disso, quando a gente transporta sódio com glicose, né? O sódio é o íon extracelular, tem muito fora e pouco dentro, então ele quer entrar. E eu uso a força do sódio para puxar o que? A glicose para dentro. Por quê? Imagina que a glicose está muito aqui dentro e pouco aqui fora. Mas onde que é isso? Na absorção do intestino. Olha aqui, ó. Aqui no intestino, quando você acabou de comer, você tem glicose no lume intestinal, né? O sódio é o que mais existe no meio extracelular, querendo entrar na célula. Aqui é a célula, ó. Isso aqui é a célula do intestino. Microvilosidade, aqui é a célula. Aqui é o intracelular, aqui é o extracelular, aqui é o extracelular. Certo? Perceba que a junção aderente separa o extracelular do intestino com o extracelular da corrente sanguínea, que aqui do lado já passa o vaso sanguíneo. Note que a força que o sódio tem para entrar é utilizada para puxar a glicose junto, como você está vendo aqui, ó, desse jeito. Certo? E aí a célula vai ficar então o quê? Cheia de glicose e cheia de sódio. Aqui tem uma bomba de sódio e potássio que bombeia sódio para fora e potássio para dentro, para manter os níveis de sódio baixo aqui, para continuar, né? Como aqui fora o sódio é alto, o sódio continua querendo entrar. Então esse acoplador continua bombeando o sódio dentro para fora. Porque se não tivesse essa bomba de sódio e potássio, esse sódio se acumularia aqui, ficaria mesmo tanto sódio dentro e fora, não teria mais força para puxar a glicose. Só que continua tendo sódio baixo, porque tem uma bomba de sódio aqui, ó, sódio e potássio, que bombeia potássio para dentro e sódio para fora. E a glicose, conforme você vai bombeando, ela vai se acumulando aqui dentro da célula, tá vendo? Ó? Esse diagrama aqui com essas duas flechinhas representa a concentração de glicose. Quanto mais azul, mais concentrada, tá vendo? Aqui a concentração tá baixa, aí bombeia para dentro da célula, a concentração fica alta, e aqui fora a concentração é baixa na corrente sanguínea, porque aqui tá passando o sangue e tá levando toda a glicose vem para dentro da célula, acumula aqui dentro, a hora que ela sai aqui, a corrente sanguínea leva ela embora. Mas essa que está dentro da célula não tem corrente sanguínea para levar ela embora. Ela não tem lugar para ir, ela fica aqui dentro. Por isso que ela acumula assim. Quando ela acumula, eu uso o gradiente dela, daqui de dentro para cá, fica favorável. Ou seja, eu tenho muita glicose aqui e pouca aqui. Então essa glicose quer sair. Aí eu uso um acoplador aqui para tirar ela. Ah, mas é que ela não escapa de volta? Não, eu sou Deus, eu que fiz o mundo. Quando eu fiz essa célula, está lá na Bíblia. A célula vai ter acoplador de glicose só aqui, não vai ter aqui, né? Você acha que eu vou fazer a célula do intestino errada? Não vou fazer, né? Entendeu? Tô brincando, eu não sou Deus, não. Deus pensou desse jeito quando ele fez isso aqui, tá bom? E que Deus fez é brincadeira também, né? Se ele fez ou não fez, não é a questão aqui. A questão aqui é a evolução biológica. E a seleção natural e a vantagem adaptativa. E se eu tivesse algum organismo que por uma mutação tivesse um acoplador de glicose aqui, a glicose que você absorvia, você perdia. Então esse organismo morreu de fome, né? Morreu de inanição. E o que sobrou foi esse, que tem um acoplador aqui. Por isso que a glicose fica alta aqui, tá vendo? E aí depois ela é transportada para cá. Ó. Então nós temos aqui, ó, um cotransporte simporte, que usa transporte ativo secundário, uma bomba de sódio e potássio, que é transporte ativo primário, antiporte, enquanto o sódio entra, o potássio entra, o sódio sai, e aqui um transporte passivo facilitado, ok?
Aqui é para mostrar a bomba de sódio e potássio, ela bombeia sódio para fora, potássio para dentro. A questão elétrica, eu não vou entrar aqui agora não, que é o tema da próxima aula. Por enquanto, para você é só isso, ó, é muito sódio aqui fora, muito potássio aqui dentro. O gradiente do sódio químico é para entrar, porque tem muito químico, muito sódio para fora e pouco sódio dentro, então quimicamente o sódio quer entrar. O potássio muito dentro, pouco fora, o potássio quer sair. Né? Ou seja, eu bombeio potássio contra o gradiente, ó, o gradiente do potássio não é para sair, a bomba de sódio e potássio bombeia contra o gradiente do potássio. E bombeia contra o gradiente do sódio também. Ó. O sódio não está muito aqui fora, ele não quer entrar, eu bombeio ele para fora. Então eu que crio, né? Eu, bomba de sódio e potássio, é que crio esse gradiente de sódio aqui fora e potássio aqui dentro, gastando muito, mas muito ATP. Por isso que você gasta energia para dormir, minha filha. Por causa dessa criança aqui, ó. Da bomba de sódio e potássio, para manter suas células funcionando, seus neurônios. Esse cidadão aqui trabalha muito, você gasta muita energia aqui. E aqui é uma bomba de cálcio, né? A bomba de cálcio funciona no retículo sarcoplasmático, no músculo. Por quê? Porque é o cálcio que desencadeia a contração muscular. Então, quando ele dispara, o cálcio escapa do retículo, liga lá no músculo, provoca a contração, e aí para o músculo poder relaxar, tem que bombear esse cálcio de volta, né? Aí ele é bombeado de volta pela a bomba de cálcio, né? E aqui então o transporte ativo, sem porte ativo, né? Ele simplesmente transporta bombeia o cálcio de um compartimento para o outro. Nesse caso aqui, ele está bombeando de volta do citosol para dentro do retículo sarcoplasmático, né? O retículo sarcoplasmático na célula muscular, ele é especializado, né? Ele libera o cálcio exatamente onde está o receptor para ele na estrutura muscular, dentro da miofibrila, né? Na troponina C, né? E a troponina C, a hora que liga no cálcio, ela desloca, libera a interação a actina, miosina e tem a contração muscular. Mas não vamos precisar falar aqui agora de actina, miosina nem de contração muscular. A gente sabe que é desencadeada pelo cálcio. Esse cálcio precisa ser captado de volta, não pode ficar aqui no citosol. Senão o músculo não tem como ativar e desativar, fica só ativado, fica só contraído, né? Então você tem que pegar o cálcio de volta. Quem pega essa bomba de sódio e potássio, que é uma proteína com vários domínios que fosforila o ATP para bombear o cálcio de volta. Ok? Aqui é só para mostrar que os tipos de transportadores são múltiplos, variados e cada um na sua membrana. Aqui tem uma membrana plasmática. O lisossomo tem bomba de hidrogênio, mais para frente a gente vai entender por que a bomba é de hidrogênio e não de açúcar, né? E por que aqui na mitocôndria tem um bombeador de piruvato e um bombeador de ATP para fora, quando for estudar a bioenergética, né? Ou seja, as diversas funções das células estão associadas não são executáveis, né? Deram uma vantagem adaptativa para essas células, não somente por causa das diversas membranas, né, como eu mostrei na aula passada, criando os diversos compartimentos, mas também as diversas proteínas que vão bombear os diferentes íons em diferentes comportamentos, diferentes moléculas, né? Então, a complexidade do organismo não se deve somente à existência da membrana de fosfolipídio, mas sim também devido aos transportadores de membrana, tá ok? E é isso aí, pessoal.